Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não me compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra, essa passagem tem uma base muito importante, porque através dessa palavra, desta mensagem, deste dito de Jesus, o mundo naquele momento, a partir ali dos primeiros séculos, foi divididos. Muitos tomou uma direção, uns iam para uma determinada direção, outros iam para uma determinada direção, porque essa palavra do Senhor Jesus colocou no coração de muitas pessoas algumas dúvidas, e eu achei por certo deixar bem claro para os irmãos entenderem, até anotei aqui algumas coisas, para que os irmãos não fiquem em dificuldade e entendam bem claro essa palavra, porque através desta palavra de Jesus, o mundo, ela foi, digamos assim, fixado. O mundo, ela tomou uma direção, e muitos tomou uma direção errada, achando que seria uma direção certa, achando que aquela seria a direção que o Senhor direcionou através desta palavra. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina diferente do que muitos homens ensinam por aí. Se a gente for pela palavra, se a gente ler a palavra, se a gente compreender o que de fato está escrito ali, por que Jesus falou, a gente vai tomar decisões certas pelo caminho, porque vamos entender o que estão nos dizendo, se é certo ou se é errado. É por isso que, louvado seja o nome santo do Senhor, aquela multidão estava confusa acerca de Cristo e dessa palavra. Aquele povo, diz a palavra do Senhor, que era uma multidão que estava ali. E eles ficaram com essa dúvida acerca de Jesus, quem era Jesus. E eles tinham com grande estima, que o identificavam como um dos grandes profetas. Uns falavam que ele era Elias, outros falavam que era Moisés, outros falavam que era João Batista, enfim. No entanto, faltava-lhes a certeza para vê-lo como ele era, de fato, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Elas até a confundiam com João Batista. Contudo, não havia semelhança no ministério de Jesus com o ministério de João Batista. Todavia, ninguém pode confessar Cristo à parte da revelação do Pai. Tanto que Jesus falou para Pedro: Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Aleluia. Quando Pedro disse: Tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: Pedro, foi meu Pai que está nos céus que te revelou. É por isso que esta é a revelação de Deus, é por isso que a palavra do Senhor é a revelação de Deus para nós. Porque quando nós temos ela como única revelação, como único ponto de partida, como único opção, como único ponto de fé, então aquelas enganações, as falsas religiões, os falsos ensinamentos que a gente ouve através de rádio, através das televisões, enfim, a gente compreende que aquilo é de fato um falso evangelho. E louvado seja o nome santo do Senhor por esta palavra. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E do testemunho do Espírito, em 1 Coríntios 12, 3, louvado seja Deus. Fazer a confissão correta de Cristo é importante. A gente tem que entender isso, o mundo tem que entender isso, as pessoas têm que entender
que a salvação, ela não depende de um homem. Ela não depende de uma certa religião. Ela depende da maneira certa com que nós aceitamos a Cristo, aceitamos a salvação. Como está em 1 João 2:22, a palavra do Senhor está aqui para nos mostrar, para nos ensinar, Aleluia, para fazer com que nós andemos na verdade, para fazer com que nós estejamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E há séculos, versículos 18 e 19, o que está escrito? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. 18 e 19 está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Veja que eu disse no começo que esta palavra de Jesus tomou uma proporção muito forte no mundo, principalmente na vida de bilhões de pessoas, porque elas receberam de uma interpretação errada acerca dessa palavra e colocou no seu coração, e elas pensam que por acreditar naquilo que ensinaram para elas, elas estão corretas, mas a palavra do Senhor não diz assim. Veja que o versículo 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja o nome santo glória do Senhor a Deus, Jesus. aleluia. É um campo de batalha a partir das quais os romanos, veja que eu disse no início que algumas pessoas tomaram decisões erradas, fizeram desta palavra um motivo de vamos colocar assim, religioso, de atrair pessoas a si, a fim de lucrar com isso. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que nessa época, depois que Jesus morreu, ali nos primeiros séculos, louvado seja Deus, na igreja primitiva, ali nos primeiros irmãos, na igreja do começo da igreja, louvado seja Deus, eu tenho para mim que Jesus, ele foi um homem na terra que falava tão claramente, que falava tanto com autoridade, que não era difícil das pessoas entenderem e compreenderem. Aleluia. Para alguns sim, mas para outros não. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do momento que Jesus sai de cena, algumas pessoas tomaram essa palavra de Jesus e criaram para elas um motivo de ganho, de lucro. Naquela época, foi criada pelos romanos, louvado seja Deus, uma cúpula religiosa, onde eles enganavam as pessoas. E ali, eles traziam muitas formas de pessoas serem salvas, de pessoas alcançarem a salvação de uma forma que Jesus não deixou, de uma forma que a Bíblia Sagrada não ensina. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Veja que nos primeiros séculos, os romanos já afirmavam a missão, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que Jesus deu para Pedro, como se colocando Pedro como um líder da igreja dele na terra, aleluia, como o substituto dele na terra, colocando Pedro como alguém com senhorio, com autoridade divina, para determinar os céus o que se faça, quem será salvo, quem não será salvo, para determinar leis, para determinar o que as pessoas deveriam fazer, deveriam pagar para serem salvas. Mas Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E João escreveu, aleluia, no capítulo 3 e no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, aleluia, para pagar pelos nossos erros, para os nossos
pecados serem salvos, e todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tinha a vida eterna. E aquelas pessoas com má intenção no seu coração, louvado seja o nome santo do Senhor, colocou então esse ponto de interrogação, fazendo com que as pessoas fossem enganadas a ponto de serem atraídas para essa falsa religião. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, buscando a salvação, que não era a salvação através de Cristo, era a salvação através de outras coisas, de relíquias, mas não de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que eles fizeram ali? Eles colocaram um homem, preste atenção que o que eu vou falar aqui, algumas pessoas podem gostar ou não, quem está ouvindo em casa pode gostar ou não, mas colocou uma pessoa na terra, ocupando o lugar de Jesus. Colocou um homem na terra, ocupando o lugar que é do Salvador. E este homem foi chamado de Papa. Preste atenção. Esse homem foi chamado de Papa. E o poder da igreja foi dado nas mãos dele para atrair as pessoas com o fim de serem salvas através da palavra dele. Deus. Mas graças a Deus que houve grandes homens de Deus na história, que se levantou e disse: não é assim que a Bíblia ensina, não dependemos do homem, dependemos somente da palavra. Glória eu não preciso pagar, eu não preciso comprar relíquias, eu não preciso fazer certo sacrifício, porque o sacrifício maior, aleluia, Cristo já tinha feito por mim, Cristo já fez por nós. Glória a Deus. E o poder da igreja para pregar a graça foi dado para ele. Aleluias. Veja que nada é relacionado à igreja, principalmente a salvação, aleluias, nada ali tinha poder para fazer com que uma pessoa recebesse a salvação, se não fosse pela palavra dele. Louvado seja Deus. E os protestantes, que somos nós os crentes, vê algo totalmente diferente. Porque os crentes, eles olham para a palavra. Às vezes as pessoas ficam falando mal, ficam criticando os crentes, porque eles, de certa forma, ensinam a palavra do Senhor diferente daqueles que foi passado para eles. Mas o que nós pregamos é a palavra. Foi aquilo que Jesus mandou. Ele disse assim: ide por toda a nações, por toda a terra, pregai o evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê, aleluia, será condenado. Jesus mandou pregar a palavra. Aleluia. Jesus não me deu poder para te salvar. Jesus não me colocou no lugar dele para salvar, aleluia, aqueles que querem ser salvos, não. Mas ele me colocou, aleluia, para pregar o seu evangelho e anunciar a salvação através da sua morte na cruz, para todo aquele que crê em seu nome serem salvos. Glória a Deus. Por isso não dependemos mais de homem, não dependemos mais de rituais, de qualquer tipo de manifestação, de relíquias, para que nós pudéssemos alcançar a salvação em Jesus, porque toda a separação entre o homem e Deus foi tirada, porque está escrito que na morte de Jesus, perceba isso, você já ouviu, tenho certeza, a cortina rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer, aleluia, que o sacerdote não precisava mais ir até lá dentro, aleluia, para buscar salvação para o homem. O sacerdote não precisava mais ir lá dentro matar animais
e lá dentro fazer coisas buscando a salvação para o homem. A cortina rasgada representa caminho aberto para mim e para você. Aleluia. Você que está ouvindo Glória na a sua Deus. casa, você não precisa vir aqui se ajoelhar diante de mim, contar os seus pecados e eu, aleluia, colocar as mãos sobre você e mandar você fazer certas coisas, aleluia, para ser salvo, para ser perdoado. De onde você estiver, você que está me ouvindo, você que está aqui, é só fechar os teus olhos e dizer: Jesus, eu sou pecador. Jesus, eu já cometi muitas falhas, já errei muito na minha vida, mas eis que hoje eu estou diante de ti, aleluia, e o Senhor conhece as minhas falhas, mas eu te peço perdão. E naquela mesma hora, o sangue de Jesus purifica a sua vida e você é salvo na hora, aleluia, é salvo até o final, se permanecer fiel a Ele. Aleluia. Sem depender de homens, sem depender de nada, sem depender de religiões, somente de Jesus e da palavra, da palavra, da palavra. Glória a Deus. Aleluia. É a palavra que é a bússola, o GPS, o caminho está aqui na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que a gente segue pessoas, a gente segue religiões que não ensinam a palavra? Pode até falar do Senhor, pode até ler um versículo ou outro da Bíblia Sagrada, mas não te ensina as verdades. É, Deus. Aleluia. Por que foi lido, por que foi falado aquilo, para quem? Aleluia. O motivo disso. Não ensinam e já partem para outras coisas, já vão fazer, já vão ler outras coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E a base que é a palavra é separado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que existe aqui dentro dessa palavra alguns símbolos que você precisa entender, que você precisa saber. Eu não quero tomar muito tempo, não quero ser muito longo aqui na palavra, na mensagem. E o primeiro símbolo que a gente leu aqui foi a rocha. Aleluia. E eu quero deixar claro que a rocha aqui é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus mesmo disse isso em Mateus 21, 42, ao referir-se ao profeta Isaías, quando ele, no capítulo 28, profetiza sobre a rocha que é Jesus. O próprio Pedro disse isso em uma de suas cartas, no capítulo 2, que a rocha, a base, a fundação, aleluia, é Jesus. Aleluia. Glória Paulo a Deus. chama Cristo de rocha e de cabeça da igreja. Não é o homem. A igreja não tem outro representante na terra a não ser Jesus. Eu posso Glória estar a aqui Deus. agora representando uma placa de igreja, aleluia. Eu posso estar aqui agora representando, louvado seja Deus, algum tipo, louvado seja Deus, de coisa, ou de empresa, ou de qualquer outro, ou de outra coisa, mas o representante da igreja é Jesus Cristo, e é Ele quem comanda a igreja, é Ele quem diz, é Ele que tem o poder, é Ele que tem a chave. Louvado seja o nome Glória santo a Deus. do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. É por isso que Paulo chama Ele de cabeça da igreja. E a gente vê ao longo do Antigo Testamento a rocha referir-se a Deus. Rocha, Deus. Quem aqui já ouviu falar da água que saiu da rocha para aquele povo do deserto? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aquela rocha simbolizava Jesus. Aleluias. Glória a Louvado Deus. seja Aleluia. Deus. Jesus que prevê para nós na nossa necessidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então, a rocha refere-se a Deus e não ao homem. Jesus afirma
Tu és Pedro. Lembra que Jesus falou assim, tu és Pedro. Pedro, no original daquela época, na língua daquela época, Jesus falou assim, Petrus, que significa pedra pequena. Veja Jesus chamando Pedro de pedra pequena. E logo depois, ele diz assim, e sobre esta pedra, pedra na língua original quer dizer Petra, que é grande fundação ou rocha, aleluia, poderosa e forte, rochosa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está dizendo, não é o homem a cabeça da igreja, não tem esse negócio, ele é representante de Deus na terra, não existe esse negócio. Quem representa Deus na terra é a palavra está aqui e justifica, e representa, e fala de Jesus, e fala do Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou dizer, poderia estar chovendo agora, esse culto aqui poderia ter sido cancelado, mas você tendo a palavra em casa, você tendo o inário em casa, você pode ler a Bíblia, você pode cantar o hino, e você estará cultuando ao Senhor, independentemente do homem, independentemente de mim, independentemente de qualquer outra pessoa. É você e Deus, através de Jesus, é você e Deus. Aleluias. A porta está aberta, o caminho está aberto. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso, que tirou as algemas que nos prendiam, que nos escravizavam, quebrou as algemas que nos distanciavam do Senhor, que nos colocavam julgos. Mas hoje Jesus já salvou, já pagou, aleluia, o preço pelas nossas almas. Aleluias. Veja mais um símbolo importante, foi lido aqui e falado das chaves. Jesus disse, eu te darei as chaves dos céus. E as pessoas até hoje, louvado seja Deus, essa chave está lá nas mãos daquele homem, e através dessa chave ele toca nas pessoas, está salva, está salva. Isso aqui eu expulso da igreja, errou, está expulso da igreja, me desobedeceu, a chave está expulso da igreja, porque Jesus disse assim, aquilo que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. E essa chave tem poder na mão desse homem, mas verdadeiramente a chave fala de serviço. É serviço que Jesus está falando. É como se eu estivesse aqui agora, trabalhando para o Senhor, pregando a palavra, e eu estou clamando, eu estou pedindo, o Senhor salva, liberta, cura, e Ele está falando assim, ó, a chave é essa aí, ó, a chave é você pregar, a chave é você ganhar alma, a chave, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. É você orar pelo irmão enfermo, é isso que é a chave não é autoridade, eu não tenho chave, aleluia, para tirar de você salvação, eu não tenho chave para determinar salvação na sua vida, mas eu estou aqui servindo, aleluia, pregando a palavra. Esta é, louvado seja Deus, a chave que está em minhas mãos, servir a Cristo como bom cristão, como bom servo. Glória a Deus. Esta chave refere-se a serviço cristão de Pedro no reino. Essas chaves não são da igreja, mas do reino. Preste atenção nisso aqui, essas chaves não são da morte ou da eternidade, pois estas ficam com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Apocalipse 1:18 está escrito que na mão dele tem a chave dos céus, aleluia, e do inferno. É Deus. Nas mãos de Jesus. Louvado seja Deus.
Na palavra do Senhor, chaves refere-se à autoridade e ao serviço cristão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro usou essas chaves quando abriu a porta da fé para os judeus, pregando a palavra, ensinando a palavra, curando os enfermos. A chave abriu a porta do coração daqueles homens e a palavra entrou. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 2, louvado seja Deus, eles foram cheios do Espírito Santo, Glória a porque Deus. a chave, que é a palavra, que é a pregação lançada no coração deles, abriu a porta do seu coração e o Espírito Santo entrou. E em Atos capítulo 2 eles foram cheios do Espírito Santo. Para os samaritanos em Atos 8 e para os gentios Atos 10, isso é serviço cristão e não autoridade e senhorios. Pobre de mim, quem dera eu se tivesse poder para determinar salvação para a comunidade do Charco, salvação para Espinosa, salvação para o Brasil. Não vai ninguém para o inferno, porque eu estou dizendo. Quem dera eu colocar leis, colocar ali facilidades para você, aleluia, entrar no céu, ser salvo, mas eu não tenho essa autoridade. A única autoridade que me foi dada é de pregar a palavra, e isso eu estou fazendo aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. O terceiro símbolo muito importante, presta atenção, é o ligar e o desligar, como foi dito aqui. É o ligar e o desligar. Isso envolve aplicar a palavra de Deus nas pessoas. Foi dito aqui, você prega, a pessoa ouve, entra no coração, liga, renova a fé da pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é outra coisa, é a palavra, a palavra, a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em 18, usa-se esse poder na disciplina da igreja, e dá-se esse poder a todos os apóstolos, a todos. Agora as religiões por aí têm seus líderes maiores, e para eles esse líder maior é quem tem poder, só ele que pode determinar, só ele que dá a direção para ser salvo, é o que ele falou e ponto. Mas a palavra do Senhor, aleluia, Glória a Deus. aleluias, aleluias, ela nos mostra um caminho simples. Tomé, sem saber direito, perguntou para Jesus: Senhor, como o Senhor diz que o Senhor vai na frente e depois nós vai atrás do Senhor, se nós não sabemos o caminho? E Jesus abre a boca, louvado seja o nome santo do Senhor, e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Paulo, não é Pedro, não é José, não é Maria, não é João, não sou eu, não é qualquer outro, não, é por mim. Ele está dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi Jesus que morreu naquela cruz, meu irmão. Você tem que entender esse negócio. Foi Jesus que morreu naquela cruz, que padeceu, aleluia, aqueles açoites por mim e por você. Foi Jesus que pagou o preço que era para mim, que era para você pagar. Foi Jesus. Vamos parar de dar glória, vamos parar de dar honra para quem não merece honra. Vamos dar glória para Jesus, que só Ele é o nosso Salvador. Vamos glorificar o nome santo de Jesus, porque só Ele é digno. Vamos parar de buscar a Deus onde Deus não habita. Pode até ter nome de Deus, pode até falar de Deus ali naquele lugar, mas não. Somente louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus pode salvar a sua alma, e não tem intermediário, não tem outra ponte, não tem outra porta, não tem outro caminho para a salvação, para Deus, para o céu, a não ser Jesus. Só Ele.
Glória a Deus. A palavra diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Ah, mas eu tenho Jesus, mas eu gosto de um certo santo, eu sou adorador de um devoto. Não, não, não. É Jesus, meu irmão. Isso aí é cúpula, isso aí é seita, isso aí, aleluia, é enganação. A palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer, o apóstolo Paulo disse, nenhum outro nome há nos céus ou na terra, o qual foi dado, aleluia, o poder para salvar, senão Jesus Cristo. Aleluia. Ele mesmo disse, Glória a e Deus. conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa, irmão? Foi dito aqui, eu vou repetir. Jesus disse para Tomé, Tomé, tu está há tanto tempo comigo e não sabe? Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, Tomé. Segue-me. Aleluia. Louvado Glória seja o a nome Deus. santo Aleluia. do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Louvado seja Deus. E a verdade é que Pedro foi um motivo de tropeço. Foi lido aqui, não é eu que estou falando. Veja o que Jesus falou para Pedro. Apartai de mim, Satanás. Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja o que Jesus falou para Pedro. E para Pedro, e para muitos, Pedro, ele veio como o primeiro Papa e representante de Jesus na terra. E Jesus está dizendo, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É, Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estou aqui para pregar Jesus. Jesus me tirou das drogas. Jesus me tirou do roubo. Jesus me tirou da prostituição. Jesus me tirou de tantas coisas. Jesus me livrou de emboscadas. Aleluias. Só ficaram as cicatrizes nas minhas costas, nas minhas pernas, na cabeça. Só ficaram as marcas. Mas Jesus, aleluia, Ele me mostrou a verdade. E hoje eu estou aqui mostrando essa verdade para todo mundo. Você que está em sua casa, aqui na vizinhança escutando. Jesus Cristo te ama. E Ele é a verdade para a sua vida. Ele é o caminho para a sua vida. Ele é a salvação para a sua vida. E nessa noite você tem a oportunidade de receber, aleluia, Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos perceber que no finalzinho do capítulo foi lido aqui que Jesus, ele começa a anunciar para os seus discípulos a sua morte em Jerusalém. Ele disse que ele tinha que ir para Jerusalém e ele ia padecer, ia sofrer ali pelos religiosos, ele ia pelas mãos dos sacerdotes ser, aleluia, esfoliado, ele ia padecer chicotadas, e ele ia ser crucificado, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos ficaram espantados com aquilo, principalmente Pedro. Veja o que Pedro fez, veja o que Pedro tentou fazer, desviar Jesus da cruz. Veja o que Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Não vamos para Jerusalém, vamos para outro lugar. Mas Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia para que ele tinha vindo, senão para morrer na cruz pelos seus. Aleluia, aqueles que ele próprio criou para adoração, aquele que ele próprio criou para adorá-lo, estavam distantes, estavam longe, estavam sendo enganados, estavam passando, aleluia, por um momento complicado na mão de pessoas
que estavam enganando, mas Jesus disse assim: Pai, eu vou descer até lá, porque eu vou tirar a cortina, eu vou tirar a parede, eu vou esclarecer a verdade diante dos olhos deles. Aleluia. Então Jesus veio com a missão de morrer naquela cruz, e morreu naquela cruz por nós. Louvado seja o nome santo. E hoje estamos aqui glorificando e adorando o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Se coloca de pé, irmãos, vamos